Capítulo 115 a 116. O terceiro Mizukage só pôde se desesperar enquanto o mundo desacelerava ao seu redor e apesar de suas tentativas hercúleas de se mover rápido o suficiente, ele só pôde observar enquanto o cajado do terceiro Hokage se aproximava de sua amante, a cabeça de Meno sem que ela soubesse enquanto enfrentava o ninja ruivo de Konoha. Ofegante e exausta, distraída demais com sua própria luta para observar o que estava ao seu redor. Não! Ele gritou mentalmente com os olhos arregalados, incapaz de fazer qualquer coisa para salvar Himeno quando o bastão do terceiro Hokage atingiu sua cabeça por trás. A cabeça de Himeno cedeu com a força, fazendo seu corpo cair no chão, dobrando-se como um papel e o terceiro Mizukage não pôde deixar de congelar, repetindo mentalmente não enquanto se recusava a acreditar no que acabou de acontecer. Himeno, o amor de sua vida, estava morto. O terceiro Mizukage não pôde deixar de sugar o ar frio que permeava o ambiente, cerrando os punhos com tanta força que o sangue começou a cair no chão. Ele ainda estava abalado ao ver o corpo desmoronado e deformado de Himeno, notando espontaneamente que o ninja ruivo estava olhando horrorizado para a cena de uma maneira bastante semelhante a ele. O mundo se acalmou enquanto o arrependimento crescia no coração do Mizukage e seu olhar lentamente se transformou em um olhar furioso cheio de ódio profundo perfurando a caneca sombriamente satisfeita do terceiro Hokage que cuspiu uma bola de fogo no corpo de Himeno, queimando até virar cinzas, para adicionar um insulto a uma injúria. A guerra entre Konoha e Kiri acabou. Ambos os homens sabiam disso, não importa o quanto um deles quisesse admitir. O Hokage não aproveitou a distração momentânea do Mizukage para matá-lo. Ele apenas observou e esperou, esperando que a morte da mulher que o Mizukage claramente amava fosse impactante o suficiente para uma retirada completa. Mas não o suficiente para fazer um homem que era um Kage, e sabia o que isso implicava, decidir sair com um último estrondo. Em um ato de vingança. O Mizukage não queria nada mais do que despedaçar o velho macaco enrugado e enfiar o maldito bastão em sua bunda. Mas, ele estava lentamente perdendo homens. Konoha pode estar em menor número, mas eles claramente trouxeram apenas os melhores de seus lutadores para enfrentar as forças Kiri. Esta expedição foi um fracasso e ele sabia disso. Se ele continuasse, isso só colocaria Kiri ainda mais em perigo e ele não poderia permitir isso. Relutantemente, o Mizukage jogou uma kunai com um selo especial preso em direção ao céu, onde explodiu em uma esfera vermelha muito brilhante, permanecendo entre as nuvens enquanto declarava a ordem de retirada para as forças Kiri. Com um último olhar cheio de lágrimas, o Mizukage correu em direção à costa, amaldiçoando e culpando-se pela morte de Himeno. A batalha da costa norte terminou. Enquanto os exércitos de Konoha e Kiri se enfrentavam na costa norte do País do Fogo. Rei tinha outros planos. É assustador como a vila está vazia. Mei murmurou enquanto seus olhos estavam bem fechados e seus sentidos monitoravam obedientemente as pessoas na vila oculta na névoa através de uma densa nuvem inofensiva de vapor branco que ela criou. Não muito diferente do seu fervendo, Mei era completamente capaz de sentir todos dentro dele. Bem, a maioria dos ninjas está na frente de Kumo como uma distração ou como parte da invasão ao País do Fogo. É por isso que agora é o melhor momento para fazer isso. Rei encolheu os ombros enquanto seus olhos passavam por um selo enquanto ele estava no processo de alterá-lo de tal forma que não o atacasse e ninguém notasse sua intrusão. Rei e Mei estavam atualmente em frente ao prédio mais vigiado da vila. A sede da Kiri Ambu, mais especificamente a sua tesouraria. Agora que a vila estava quase vazia, Rei finalmente decidiu dar uma olhada no local, já que quase não havia perigo de ser descoberto, desde que ele nocauteasse os guardas e usasse Mei para criar um pequeno distúrbio com seu vapor. Sem mencionar que Mei era uma censora incrível com isso. Os guardas da Ambu que deveriam guardar o local eram em número de 20 e todos caíram no chão depois que Rei os atacou furtivamente com suas cordas de chakra, e os deixou inconscientes com a iluminação de chakra através deles. Rei ficou muito feliz. Normalmente haveria pelo menos ANBU patrolhando o local e cada poucos minutos, novo ANBU. Alguém que não fazia parte sentina. An área ao redor dele, só para garantir. Era realmente o lugar mais bem guardado da vila, já que nem mesmo os Kage tinham tal proteção. Entrar sem deixar toda a vila alarmada era quase impossível em tempos normais, mas agora que mais de 60% da população ninja estava fora, os 100 guardas da Ambu foram reduzidos a apenas 20 em vez de alguns minutos. Demorou pelo menos 3 horas para um Ambu que não faz parte dos guardas passar. Foi a melhor oportunidade para Rei entrar discretamente. É pronto. Rei sorriu enquanto o selo brilhava um pouco antes de voltar à normalidade. Ele se virou para Mei e acenou com a cabeça para ela. Espere aqui e me avise se alguém estiver se aproximando. Seria infinitamente mais confortável se não fossemos pegos tentando roubar as coisas mais preciosas que Kirigakuri possui. Vendo Mei acenar com a cabeça, ele entrou na sala que continha as coisas mais preciosas de todo o País da Água. 30 minutos se passaram com Rei folheando as coisas armazenadas ali, seu rosto marcado por uma enorme carranca enquanto seus olhos tremiam. Lixo, inútil, ruim,
Porcaria, inutilizável. Não, espere, isso poderia funcionar. Mas não tenho interesse em um patinho de borracha explosivo do tamanho de um cavalo. Sério, quem fez essa coisa? Rei murmurou enquanto seus lábios se transformavam em uma carranca profunda. Por que diabos a maioria dessas coisas é tão inútil? Pergaminhos de jutsu de classificação S? Pergaminhos com conhecimento de selamento? ¿Pergaminos de Invocacao? Desodorant venenoso? Todos esses eu não preciso. Rei estava frustrado. Claro, os pergaminhos estavam guardados em sua dimensão de armazenamento, mas ele realmente não precisava deles. Eles eram principalmente para seu empreendimento futuro, e não para ele ou suas filhas. No geral, ele não ficou muito feliz com o que encontrou no melhor tesouro de Kirigakuri. Rei quase desistiu à medida que avançava na sala, não encontrando nada imediatamente útil quando de repente parou e olhou para um pequeno e despretensioso pote marrom que parecia o mais normal possível. Não tinha nenhum odor especial, nenhuma aparição especial, nenhuma assinatura especial de chakra. É seguro dizer que mesmo um ninja de alto escalão acharia que era apenas um pote normal. Mas não é um Seal Master. Os lábios de Rei se arregalaram em um sorriso alegre quando ele finalmente encontrou algo que valesse a pena. Algo que foi em grande parte o motivo pelo qual ele ainda permaneceu no Kiri. Durante anos, eu estava procurando por você. Seus olhos permaneceram avidamente no pote com um brilho animado. E mesmo que você provavelmente não vá acordar por causa dos lacres no pote. Prazer em conhecê-lo, Saiken. A equipe da Unpou foi chamada de volta a Kirigakuri nem mesmo 2 semanas após o término da batalha na costa norte. O fato de estarem tão longe da vila também foi o álibi perfeito para a investigação em andamento sobre quem invadiu o tesouro de Kirigakuri, mas não levou nada. Honestamente, Rei se divertia bastante com os olhares incrédulos e incompreensíveis dos superiores de Kirigakuri sempre que ele os espiava discutindo o assunto. Ele naturalmente deixou cópias dos pergaminhos no tesouro, então parecia que alguém estava lá, mas não levou nada. Isso os estava deixando esparsos e Rei aproveitou cada segundo disso. Infelizmente, ele encontrou apenas o pote com os 6 caudas adormecido e não tinha ideia de onde estava o 3 caudas, mas não se importou muito com isso. De qualquer forma, o demônio de 6 caudas era muito mais difícil de encontrar, já que Rei conhecia alguns eventos nos quais o 3 caudas deveria participar. Ele ainda teria tempo para agir mais tarde e obter algum chakra da besta, mas o 6 caudas era diferente. Rei nem se lembrava do arco com o Takata porque estava totalmente entediado e não se importava muito com isso. Os maiores tópicos na aldeia eram principalmente 2 coisas. A ascensão de Mei ao primeiro ninja de classificação SS de todos os tempos e o fracasso em invadir o País do Fogo junto com a perda das forças Kiri na Batalha da Costa Norte. Um foi incrivelmente positivo enquanto o outro, nem tanto. Era mais do que óbvio qual era o assunto preferido na aldeia e Mei estava simplesmente ficando esparsa com a forma casual com que ela estava sendo cumprimentada por pessoas que a encarariam e desprezariam apenas algumas semanas atrás. Ela realmente não estava feliz com isso e dessa vez era ela quem estava encarando todos que tentavam abrir a boca para iniciar uma conversa casual com ela. Quanto ao tema menos popular, Kirigakuri perdeu 10% de seus ninjas naquela batalha. A ordem de retirada da frente de Kumo já foi enviada. Oficialmente, Kirigakuri ainda fazia parte da guerra, enquanto, não oficialmente, a vila perdeu muito em Konoha para continuar lutando. Os superiores basicamente decidiram se esconder e se concentrar em sobreviver à guerra, em vez de participar. 2 dos 4 membros dos 7 espadachins caíram e somente graças aos outros 2 membros sobreviventes Kirigakuri conseguiu manter suas espadas. Imeno, a herdeira do clã Yuki, morreu. Pelo menos mais 20 shinobi de nível adquiri também encontraram seu fim. Kirigakuri estava simplesmente exausto demais para continuar a desperdiçar suas forças na guerra. Não havia mais lucro nisso. Quando o rei soube das perdas, ele até sentiu uma pontada de culpa pelo falecido, já que foi por causa dele que Konoha conseguiu emboscar as forças de Kiri. Mas então ele se lembrou de uma coisa crucial. O comandante era o 3º Mizukage. Ele deveria ser um gênio em tática e cometeu um descuido tão grave que não esperava uma recepção calorosa e incisiva quando chegasse perto da costa. Nesse ponto, Rei decidiu não se preocupar. Francamente, ele esperava melhor do homem. Falando no Mizukage, ele se tornou uma casca quebrada de sua antiga glória. A vila teve que ser administrada principalmente pelo conselho, pois ele sofria por Imeno e esse estado durou 3 semanas até que o Mizukage finalmente decidiu levar suas responsabilidades a sério novamente. Desde então, ele não saiu mais de seu escritório. Sorte que ele tinha um banheiro adjacente ali. O cara nem teve tempo de conversar com o Team da Unpou sobre sua recente missão, já que estava lidando com a merda que causou. Muitos sussurros sobre removê-lo e instalar o 4º Mizukage começaram a ser ouvidos no vento e Rei só conseguiu balançar a cabeça. Até Kona acreditava que o Kiri ficaria pior. Estamos finalmente indo embora.
Conan perguntou enquanto se sentava no sofá com a cabeça de Rei no colo enquanto acariciava carinhosamente seu cabelo. Estou farto desta vila. Viver normalmente é bom e tudo, mas quando você tem papel por toda parte para espionar e conhecer os segredos mais obscuros. Sim, Rei suspirou. Eu só quero um último encontro com Mizukage. Chame isso de minha vaidade, mas quero ver seu novo estado mental depois que ele perdeu a mulher que amava. Depois disso, usaremos a guerra para elevar nosso status, talvez. Ele lançou-lhe um olhar travesso que ela prontamente retribuiu. É? Você quer obter uma classificação de classificação SS? Duvido que seja tão difícil. Conan Cantarola. Não só isso, ainda temos 1 ano e meio até o fim desta guerra. Temos que melhorar a dimensão, ficar mais fortes, quero dizer, ficar mais infames. Rei parou, mas depois bufou. Eu pessoalmente não quero me juntar a nenhuma outra aldeia oculta. Eles são muito restritivos e esperam que seus ninjas os sirvam até a morte sem questionar. Rei balançou a cabeça. Já estou farto disso em Kirigakuri e devo admitir que tivemos sorte de o Mizukage querer nos acomodar. Caso contrário seria muito pior e muito mais desconfortável. Certo. Conan ganhou um olhar distante enquanto relembrava os últimos anos. De repente, ela se recuperou e inclinou a cabeça. E Tsunade? Ela deveria ficar presa em Konoha até o fim da guerra. Rei acenou com a cabeça para ela com um leve sorriso apreciativo. Como deveria ser. Dessa forma, ninguém poderá associá-la a nós. Não é como se ela não pudesse simplesmente se teletransportar para a dimensão e treinar. Além disso, tenho certeza de que ela está bastante satisfeita em ter tantas cobaias gratuitas. Pobres pacientes de hospital de Konoha. Rei bufou zombeteiramente, ganhando um tapa de reprovação, mas divertido, de Conan em seu ombro. Ambos se acomodaram e Rei apenas apreciou o dedo de Conan percorrendo seu cabelo por alguns momentos antes de suspirar. Percebi que tenho negligenciado a criação de novos selos desde o início da guerra. Ele comentou preguiçosamente. Sim, também fiquei um pouco preguiçoso. É hora de voltar à forma. Conan simplesmente concordou e se Mei ou Ringo a ouvissem, eles rapidamente empalideceriam e correriam para salvar suas vidas. Se o treinamento pelo qual foram submetidos fosse considerado preguiçoso, eles não queriam ver como era o treinamento real. A propósito, Tsunade está ficando muito boa com Senjutsu, tornando-se uma verdadeira berserker com sua cura instantânea e força bruta. Ah? Conan inclinou a cabeça de brincadeira. Bem, você saberia. Afinal, você passou alguns dias com ela na dimensão. Então, ela melhorou? Você sabe, na cama. Ela perguntou sensualmente e Rei soltou uma risada. Sim, ela é uma delícia. Antes que Conan pudesse reagir, ela se viu carregada de princesa enquanto Rei marchava em direção ao quarto deles. Na verdade, vou apenas mostrar a você. Ambos riram disso, a luxúria aparente em seus olhos. De alguma forma, a puberdade os atingiu fortemente, e com a grande quantidade de energia da natureza em seu sistema. Digamos apenas que Conan e Tsunade ficaram felizes com os selos anti-gravidez. Mais uma razão pela qual Rei não quis adicionar Mei até os 15 anos de idade e estava disposta depois de conhecer todos os fatos. Aquela noite se tornou a favorita de Mei enquanto ela espiava através de uma névoa quase invisível Conan e Rei se divertindo enquanto ela era deixada sozinha. Quem disse que o treinamento em espionagem era chato e desinteressante?